Salmo 139, por gentileza. Salmo 139. Encontrou o texto aí? Então, vamos orar ao Senhor para a gente conseguir enxergar esse tema tão maravilhoso aqui. Querido Deus, obrigado pela presença do Teu Santo Espírito. Só que tem uma coisa: queremos mais, muito mais ainda de Ti. Exatamente porque sabemos que o Senhor deseja realizar coisas que excedem o nosso conhecimento, coisas tão lindas e tão extraordinárias na nossa vida que nós não somos capazes hoje de discernir, de compreender. Mas nós queremos viver o Teu sonho completo na nossa vida. Continue nos abençoando, Senhor, com a Tua presença. O Espírito Santo continue se derramando sobre nós como chuva celeste. E abençoe estes minutos que iremos passar nesta igreja, meditando sobre essas coisas lindas em nome de Jesus Cristo. Amém. O texto diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos, de longe. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à minha língua e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a mão. E tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me susterá. Sabemos que Davi foi um grande amigo de Deus. Quando a gente lê as coisas que Davi escreveu, a gente compreende. Se tratava de um homem que conhecia intimamente a Deus. Então a gente tem muita coisa para aprender com ele. Entretanto, Davi começa a falar aqui sobre a onisciência de Deus, a onipotência desse maravilhoso Deus. E ele vai falando sobre essa capacidade que Deus tem de olhar para dentro de nós e nos enxergar por inteiro. Mas num ponto aqui, no momento da fala dele, o Espírito Santo o toca de uma maneira mais especial ainda, que ele começa a falar de coisas que eu acho que ele nem tinha pensado. E quando ele se toca sobre aquilo que ele estava falando, escrevendo, ele para e diz: opa, eu estou falando de alguma coisa aqui que é maravilhosa demais para mim, eu não entendo. No verso 5, quando ele diz assim: Tu me cercas por trás e por diante de mim, e sobre mim pões a mão. Eu fico assim, tentando enxergar, por meio da minha imaginação, Davi levando um susto e parando e dizendo: o que eu estou falando? Olha o que eu estou falando. É uma coisa linda demais, é algo precioso demais. E ele diz: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é uma coisa que excede o meu conhecimento, o meu entendimento, é sobremodo elevado, não posso atingir. Perceba o senso da presença de Deus. Davi, o tempo todo, ele começou
ele começou a entender que o tempo todo Deus estava por detrás, à frente dele e com a sua mão sobre ele. O tempo todo na presença de Deus. Isso é graça. Nós precisamos educar a nossa mente a enxergarmos isso de forma espiritual, porque isso é uma verdade. O tempo todo nós nos encontramos em presença santa do Senhor Deus. Ele nos ama demais. E viver sob esta dimensão, sob esta compreensão, ou viver aceitando isso pela fé, mesmo que a gente não entenda isso, a essência disso, significa também viver sobre a graça maravilhosa de Deus. E quando a gente tem a consciência da presença de Deus, a nossa vida é diferente. Isso interfere nas nossas decisões, isso interfere no modo como interpretamos as coisas, isso interfere na nossa experiência religiosa, isso interfere na nossa intimidade com Deus. Quero dizer uma coisa para você: o caminho adequado para o reavivamento e a reforma é o caminho da intimidade com Deus, é o caminho da amizade com Jesus. Este é o caminho, porque quando você anda com Jesus e anda conversando e anda usufruindo da sua companhia, anda com um senso aguçado da sua presença constante, você vive experiências realmente lindas. Mas Deus o tempo todo Ele vai te revelando coisas que você precisa mudar na sua vida. Eu conversei com uma pessoa e essa pessoa estava tão angustiada, já havia mudado tanta coisa na vida, tanta coisa, e um outro amigo enviou um recado para ele espiritual, e esse recado trazia mudanças, um apelo para outras mudanças na vida dele. E ele olhou para mim, bateu a mão na mesa e disse assim: eu não suporto mais isso. Mudar, eu tenho que mudar, eu já mudei tanta coisa e nunca está bom, nunca está bom. Quando que você vai chegar no ponto? Quando que você vai poder olhar para si mesmo e considerar que está bom? Já chegou no ponto. Já chegou, sabe, não precisa de mais nada. Se tem uma coisa que nós precisamos ter, irmãos, é o coração humilde e compungido diante do Senhor. O tempo todo, quem anda com Deus, o tempo todo será divertido, o tempo todo será chamado a atenção na palavra, o tempo todo o pai que ama vai estar dizendo: filho, você tem que morrer para o seu filho. Não está bom ainda, filho, precisa de mais ainda, filho, não quero te perder, filho, o tempo todo. Deixa isso, deixa aquilo, abandona aquilo outro. Isso não é bom para você, isso concorre com a minha presença na sua vida, isso mancha a sua alma. É uma vida de renúncias, uma vida de renúncias. Se você olhar aqui em Lucas 13, no verso 22, Lucas 13, verso 22, olha: passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguns homens estavam com Jesus, conversando, acompanhando, e esses homens estavam ouvindo os ensinamentos de Jesus, e eles estavam abismados com tanta coisa que eles teriam que mudar. E um teve a coragem de chegar para Jesus diante de todos e fazer uma pergunta. Observe a pergunta dele, verso 24, 23. Alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos então os que serão salvos? Se nós que somos mais ou menos já não vai ser fácil, imagina para aqueles outros ali. Impossível, vai ser muito complicado ser salvo. Se a gente tiver que fazer tudo isso que o Senhor está dizendo, tudo isso que o Senhor está ensinando, é difícil demais, é complicado. E o
Jesus falou no verso 24? Calma, calma, vamos com calma, vamos aqui, vamos respirar um pouquinho, né? Você tem que entender as coisas, etc. O negócio não é tão assim como... Não. Se tem uma coisa que eu gosto de Jesus, é a honestidade dele. E todo o Evangelho é honesto, ele é franco, ele é ao ponto, e ele, sabe, não mascara, não coloca florezinhas, não faz uns coloridinhos especiais, não, ele diz o que é. E aqui no verso 24 ele diz o que? Esforçai-vos por entrar por esta porta estreita. Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Esforçai-vos. O tanto caminho é um esforço. Mas que esforço é esse? Em ser bom? Que esforço é esse? Em ser perfeito? Não. É o esforço pela intimidade com Deus. Este é o caminho. Este é o esforço direcionado. Porque cada vez que eu me aproximo de Cristo, Ele despeja a sua graça sobre mim, e a sua graça me educa, me reeduca, me purifica, a sua graça me ajuda, me transforma, coloca ojeriza ao pecado no meu coração. Isso é milagre. São coisas extraordinárias que Deus faz por nós. Isso é um processo, é uma porta estreita, muito apertada. Esforço, mas esforço direcionado, orientado àquilo que é correto. O nosso esforço é dizermos sim para a morte do eu todos os dias, é buscarmos a Cristo de todo o coração a cada dia, é renunciarmos àquilo que está ao nosso alcance, aquilo que podemos efetivamente renunciar, porque aquilo que a gente pode fazer, Deus não fará. Aquilo que você não pode fazer, Deus fará. Você pode decidir mudar, mas só Deus pode te transformar. Pensa nisso. Só Deus. Mas a sua decisão e a minha decisão tem que ser mantida exatamente nesse foco. E Deus, que está o tempo todo com a gente, nos conduz a tantas experiências, coisas tão lindas, coisas tão extraordinárias. Quando nós começamos, quando nós entramos no raio de ação, no campo da influência do Espírito Santo, principalmente quando nós estamos procurando entregar toda a vantagem nas mãos de Deus e tirar toda a vantagem que o diabo tem sobre a nossa vida, basta a nossa natureza carnal, pecadora. Quando a gente tira essa vantagem de Satanás, a nossa mente ela começa a ficar clara e cada vez mais limpa. E sob o campo de influência, o batismo do Espírito Santo, a ação do Espírito e a mente sensível, nós começamos a ouvir a voz de Deus. E Deus ele fala de muitas maneiras, por meio de uma música, sim ou não? Deus fala por meio de uma pregação, fala ou não fala? Deus fala por meio de pessoas, até de pessoas que você nunca imaginou que pudesse falar. Eu tenho um amigo que é médico, lá do Rio Grande do Sul, e ele estava muito mal com sua família, sua esposa, etc. E as prioridades, um negócio complicado na mente dele. E de repente, ele saindo do consultório ali para ver se tinha mais algum paciente, alguma coisa assim, quando ele olhou para frente, um bêbado que mal podia ficar em pé, e com uma língua, uma fala toda enrolada, olhou para ele, apontou com o dedo e nunca tinha visto um homem. E esse bêbado começou a fazer uma advertência seríssima para ele, e falou sobre a família, falou sobre as prioridades, falou sobre Deus que tinha que estar em primeiro lugar, estar em último lugar na vida dele, e chamou a atenção dele, e fez um apelo para ele, e foi embora, trocando as pernas. Ele parou e disse: Deus, o Senhor precisou mandar um bêbado para falar comigo? Aliás, quem é que está mais bêbado? Ele ou eu? E
e ele percebeu que era ele mesmo. Isso mudou a vida dele. Irmãos, Deus, ele não está preso a um quadradinho. Deus só age dessa forma. Ele só atua assim, por esse esquema. Deus, ele é soberano, ele manda. Deus, ele escolhe os meios mais loucos, mais imprevisíveis, mais estranhos, mais esquisitos, muitas vezes. Deus fala, e para te alcançar, às vezes para penetrar o seu preconceito tremendo, terrível, a sua resistência, ele se serve de recursos inimagináveis. É verdade, não é? Deus, ele fala de muitas maneiras. Deus ainda fala por meio de visões, sim ou não? Ele encerrou em Ellen White esse método de comunicação com o ser humano, a visão, encerrou ou não? Eu acho que não, porque eu tenho conversado com tantas pessoas aí pelo Brasil, e quantas pessoas estão tendo visões. Deus ainda se serve desse método aqui, os sonhos, para falar com as suas pessoas e dar mensagens realmente que vão mudar a vida, sim ou não? Claro que sim. Deus, ele se serve de mensagem de muitas outras maneiras, mas principalmente por meio da Bíblia. Irmãos, eu tenho encontrado muita gente linda, muita gente que está buscando a amizade com Deus e a intimidade com Ele. Muita gente. Graças a Deus nós estamos vivendo um momento de um despertamento como nunca houve na igreja e no mundo. Louvado seja o Espírito Santo. Amém. É interessante que em contrapartida, nós também nunca vimos pessoas tão geladas, tão insensíveis, tão resistentes, tão duras. São os extremos. Do mesmo jeito que Deus está se manifestando com a sua chuva serôdia, na mesma proporção, Satanás também está se manifestando para neutralizar, para endurecer, sedimentar uma pessoa no mal, insensibilizá-la por completo. Isso está acontecendo. Mas a gente vai conversando com os amigos de Jesus. Ah, meus irmãos, esse pessoal que é amigo de Jesus, olha, cada coisa. Eu encontrei uma amiga de Jesus lá em São Paulo, na igreja de Sorocaba. Ela me contou uma coisa. Ela disse assim: eu estava dirigindo, conversando com Jesus. Sabe, esse pessoal que é amigo de Jesus tem dessas coisas de ficar conversando o tempo todo com Jesus. Já perceberam isso ou não? Já? Eles ficam conversando com Jesus o tempo todo. Por que arruma tanto assunto, hein? Conversando com Jesus. E ela estava sozinha no carro, dirigindo na autoestrada, e ela disse assim para Jesus: Jesus, seguinte, eu estou aqui pensando numa coisa. Se o Senhor fizer isso para mim, se o Senhor não fizer, tudo bem, não tem problema, a nossa amizade continuará forte do mesmo jeito. Mas se o Senhor fizer, eu vou te pedir, é uma declaração de amor, tá vendo? Não tem uma nuvem no céu, tudo azulzinho. Faz chover só em cima do meu carro, só para o Senhor dizer que me ama. Esse é o barulho da chuva em cima do carro. Ela jogou para o estacionamento, freou o carro, parou, desligou e ficou chorando e dando graças a Deus. Que coisa linda, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ela agradeceu, ele disse que me ama, e chorou, demorou para ela recobrar ali. Só depois que a chuva passou, uma chuva exclusiva para ela. A chuva passou, ela se recobrou, e aí que ela voltou para a estrada, cantando, louvando o nome de Deus. Amém? Amém mesmo? Amém. Não, espera um pouquinho. Você não achou essa história um pouquinho forte demais, não? Que história é essa de chuva exclusiva em cima do carro dela? O seu senso crítico não se aguça, não? É um pouquinho difícil de acreditar nessas coisas, não? O que você acha? Bom, tudo bem. Uma outra senhora vivendo uma experiência difícil na vida, perdeu o esposo, etc.
da noite para o dia descobriu um monte de problemas, e aquela coisa toda, e ela saiu para conversar com o amigo dela, Jesus. Esse pessoal que é amigo de Jesus, não sei se vocês reparam, mas eles gostam de fazer caminhadas para conversar com Jesus. Já perceberam isso? E ele sai conversando mesmo. Quem olha de longe assim, esse aqui está ficando doido, está conversando sozinho. Conversando sozinho, não, conversando com Jesus. E sai conversando. E ela disse: Jesus, olha, tem uma coisa terrível. Pela primeira vez na minha vida eu estou sentindo um vazio estranho, esquisito. O Senhor sempre me preenche, o Senhor sempre me satisfaz. É uma coisa tão gostosa, tão linda, tão importante para mim. Senhor, o que está acontecendo comigo? Me ajuda, por favor. Eu vou te pedir uma coisa, Senhor. Faz uma declaração de amor para mim, só para me impactar, encher os meus olhos e o meu coração ser capaz de ser atingido por isso. Por favor, Senhor. E aí, sabe o que aconteceu? Apareceu um arco-íris na frente dela, só para ela, um arco-íris para ela, para Jesus lhe dizer: eu te amo, minha querida, eu te amo, minha filha. E aí? Chuva exclusiva, arco-íris exclusivo. Que história é essa? Eu fui fazer uma semana de oração na igreja do IACS, um colégio adventista nosso, lá no Rio Grande do Sul. No final da semana, abrimos para que o povo pudesse contar, né, da sua experiência com Deus. E apareceu um cidadão lá que todo mundo me garantiu que o sujeito é bonzinho de cabeça, a família também, tudo em ordem. E apareceu lá: vou contar minha experiência para a igreja. Na realidade, ele contou a experiência do pai. Ele estava no colégio, lá no NASP, São Paulo, e o pai lá no Rio Grande do Sul, trabalhando, até que ele perdeu o emprego. Perdeu o emprego. Mas um homem fiel ao Senhor. E sabe, quando você perde o emprego, as contas, você não perde as contas. Elas continuam chegando. Já tem um esquema combinadinho, né? Perdeu o emprego, perdeu as contas também. Aí você não tem problema, né? Mas você perde o emprego, as contas continuam, não é? Não é assim? Esse que aconteceu com ele. E as contas, quando não são pagas, faz isso aqui, né? Vai fazendo isso aqui, né? Uma velocidade incrível. E ele orando, clamando a Deus, e a mulher cobrando, dizendo: escuta, e aí? Como é que nós vamos fazer? Tá certo que você está procurando emprego e tudo mais, mas até agora você não conseguiu? Algumas respostas, algumas propostas você teve que rejeitar por causa do sábado, etc. E que história é essa? Você sempre foi um homem fiel a Deus, como é que você pode viver? Você tem algum pecado escondido? Você tem alguma coisa, algum problema? E pressionando. E vocês sabem, quando a mulher pressiona o homem, as curitibanas aqui, quando pressiona o maridão, ele pula, calma, é um negócio complicado, né? Só Jesus na causa, né, irmão? Então, para vocês sentirem na pele a situação do nosso irmão lá, a gaúcha estava pressionando lá o gaúcho. E ele: Deus vai nos dar uma saída, Deus vai nos dar um caminho. Confie em Deus, mulher, por favor, tem misericórdia. Confie em Deus, Deus ele vai nos providenciar alguma coisa. E um mês, outro mês, até que ele teve que ligar para o filho no NASP e dizer: filho, volta para casa. Papai não tem mais condições de ficar devendo o colégio, não posso fazer isso. Já estou devendo demais. Vários meses se passaram e eu não consegui o trabalho. Volta para casa. Deus vai me abençoar de alguma maneira e você vai retornar. Eu vou pagar todas as contas. Eu confio em Deus. Volta para casa. Ele então fez uma última viagem para resolver um último negócio que ele precisava resolver. E retornando para casa no seu carro, e a sua esposa, né, assim, desesperada, dizendo: e agora? Nós vamos chegar, vender o carro, vender sofá, vender fogão, vender tudo, e vou acabar com tudo e morrer de fome. Acabou? É assim? Ele: calma. E a mulher brava: ele: calma. E ele dirigindo: Deus, por favor, Senhor, por favor, misericórdia, eu sei que o Senhor vai fazer alguma coisa. E a mulher feita ali um siri na lata. Aprendi essa expressão lá na Bahia, a gente aprende cada coisa errada. E aí, ele dirigindo,
Daqui a pouco, ele vê uma coisa colando no vitrô. E a mulher olhou para trás e disse assim, mas nem época de política, de campanha política, já tem candidato jogando santinho pelo céu, e ele já estava freando o carro, jogando para acostamento e parando. E a mulher, o que foi que aconteceu? Ele disse, mulher, olha no para-brisa do carro, olha, é dinheiro, mãe, isso é dinheiro. E abriu a porta do carro, saiu correndo e começou a pegar as notas que estavam voando ainda no chão, começou a pegar, parou o caminhoneiro, desceu, começou a pegar também, no final acabou tudo, o caminhoneiro disse, toma. Aí ele, obrigado. O caminhoneiro foi embora, ele ficou com aquele dinheiro. A mulher chegou e disse assim, vamos embora. Calma, alguém perdeu, tem que devolver esse negócio. Alguém quem? Você está vendo alguma coisa aqui? Não tem ninguém, não tem nada. Nós estamos aqui na estrada. Então, Deus mandou para você do céu, vamos embora. Irmãos, olha só. Segundo ele, foi a conta exata de quitar todas as suas dívidas. Primeiro, aquilo que ele estava acostumado, dízimo, oferta, e depois não sobrou nada. Quitou tudo. Mas na sequência, um emprego bateu a porta da casa dele. E a vida dele voltou ao normal e muito abençoada. E aí? Piorou. Dinheiro caindo do céu. Está complicado ou não está? O povo fica contando cada coisa aí e a gente é obrigado a acreditar nessas coisas? Eu vou confortar o seu coração e dizer o seguinte: não se preocupe se você não acredita nessas coisas. Fique relaxado, fique tranquilo, não se preocupe. Não se preocupe. Porque eu vou te dizer uma coisa, eu não estou nem aí se você está acreditando nessas coisas não, não estou nem aí. Mas uma coisa você precisa fazer: experimentar. Porque quando você experimenta, ninguém pode arrancar essa experiência de você. Alguém ali pode dizer que você está ficando doido, mas você sabe que você está vivendo com Deus. Eu estava pregando na igreja, contando essas coisas, vários milagres assim. E aí, isso lá em Brasília, eu estava fazendo uma semana de oração. E foi no meio da semana de oração que isso aconteceu. O marido chega em casa no final do culto e a mulher está lá esperando o marido. E aí, como é que foi o culto hoje? O que você ouviu no culto hoje? Sabe o que aconteceu? Ela não pôde ir para a igreja porque ela subiu uma escada para pegar o negócio em cima do guarda-roupa e caiu e quebrou a perna. E como ela é formada em educação física, etc., ela fez um esquema lá, imobilizou, separou e arrumou tudo para ir no médico no dia seguinte, só para não deixar o marido, só para não impedir o marido de ir para a igreja. Isso é mulher inteligente, mulher inteligente. Investe no maridinho, vamos para a igreja. E mandou o marido para a igreja, investindo espiritualmente na vida do marido. A coisa anda feia, minhas irmãs. O mundo está muito complicado. Meu ouvidinho aqui está cansado de ouvir todo dia um monte de lamúrias. Primeiro a mulher faz uma encrenca danada, prejudica um monte, impede o maridinho de ir para a igreja. Tudo que ele faz na igreja está criando problema, está com ciúme de tudo. Depois vai chorar, porque vai perder o marido, porque o marido vai para o mundo, aí pronto, a desgraça vem na vida. E aí vai ficar chorando, não tem mais jeito. Mas a mulher cristã, ela é virtuosa, ela é inteligente, investe no maridinho. E essa é uma dessas. Vai para a igreja, amanhã eu vou para o médico. Vai para a igreja e me conta. Quando ele chegou, como é que foi mesmo que o pregador falou hoje lá? Aí ele contou as histórias. Ela ficou impressionada, encantada. Ele disse: ok, já sei o que eu vou fazer. Antes de dormir, ela teve aquela conversa com Deus. E ela disse assim: olha, Senhor, eu vou te pedir, mas do jeito que aquele pessoal lá pede, eu vou te pedir uma declaração de amor. Só que se o Senhor não fizer, não tem problema. A nossa amizade não vai ser abalada, não. Mas se o Senhor quiser dizer que me ama, me curando, eu quero acordar curada. O Senhor pode fazer isso? Se o Senhor fizer, o Senhor estará me dizendo que me ama. Vai ser muito gostoso para mim.
vai ser uma experiência muito linda na minha vida. Nós somos amigos há tanto tempo, mas eu confio em ti. Deitou e dormiu. Quando o dia amanheceu, o marido acordou, atordoado, um barulho. O que está acontecendo? A mulher estava pulando do lado da cama, pulando. O que está acontecendo? Mulher, você está pulando feito um canguru aí. O que está acontecendo? E ela, você não está vendo? Deus me curou, olha aqui, ó, Deus me curou. E ela pulava e não conseguia, não cabia mais dentro dela, de tanta alegria, de tanto prazer. E ela disse: hoje à noite nós vamos para a igreja. E aí, à noite, eu comecei a pregar. Ela chegou, sentou lá atrás, no último ponto. E quando ela sentou, ela disse: Senhor, olha, eu estou com uma ideia aqui. O Senhor me disse hoje que me ama. Eu estou muito feliz, eu estou assim que eu não sei como te agradecer. Mas eu queria que o Senhor me desse uma oportunidade de dizer também que eu amo, de fazer minha declaração. Então dá para o Senhor fazer uma coisa para mim? Ó, eu vou ficar aqui sentado. Quando o pregador chegar no apelo, pede para ele me chamar para cantar, porque nessa canção, nessa música, eu vou te dizer que eu te amo. Vou fazer a minha declaração. Eu estava pregando, não sabia de nada. Simplesmente, quando eu cheguei no apelo, eu olhei e a vi e disse: irmã, vem aqui na frente, por favor. O Espírito Santo quer que você cante uma música. Tem decisões maravilhosas que serão tomadas aqui. Cante a capela mesmo, Deus vai te usar. Venha. E ela veio chorando, mas cantou maravilhosamente bem. E ela pôde dizer para Jesus, em público, do amor dela, dos sentimentos dela. Louvado seja Deus. E aí? Como é que fica agora? Ó, eu não estou nem aí se você acreditou ou não. Eu só posso lhe dizer uma coisa: experimente. O meu tempo já acabou. Eu quero finalizar lhe dizendo o seguinte: Deus, Ele tem sonhos grandiosos. Deus, Ele tem no coração dele uma vontade enorme de se revelar, de se apresentar, de conversar com você, de conduzi-lo a experiências profundas, altamente reveladoras, extraordinárias. Ele quer que você tenha um senso da presença dele constante. Ele quer fazer coisas que você nunca imaginou na sua vida. Ele quer, mas não pode. Não pode. Aonde é que está o limite? Em mim. Quando eu não quero, quando eu resisto, quando eu não busco. O caminho é esse. O caminho da intimidade com Deus, da amizade com Jesus. Tem gente que vai dizer que você é fanático. Daí? É a sua experiência com Deus. Tem gente que não vai realmente abrir o coração. Tem. Olha, lá em Lucas 8, tem uma situação aqui tremenda. Lucas 8. Olha só aqui, Lucas 8, o que aconteceu? Jesus, a partir do verso 4 até o 8, ele começa a contar uma parábola muito, mas muito estranha, muito fora da casinha, entre aspas. Porque ele estava falando com pessoas que sabiam como semear. E ele começou a dizer de um semeador que jogou sementes na beira do caminho. Qual o semeador que faz isso? E jogou semente entre pedras. Que história é essa? E entre espinhos. E no final, até que fim, jogou em terra boa. O que ele quer dizer com isso? Aqui acontece uma coisa. Olha só. No verso 9 e 10 diz assim: e os discípulos o interrogaram dizendo: que parábola é esta? O que o senhor está falando? Verso 10: respondeu-lhe Jesus:
A vós, outros, é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais, fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Deu para entender? Dois grupos. Uma multidão que simplesmente ouviu, olhou e disse: não entendemos. Se não entendemos, fazer o quê? Não temos interesse. Essa multidão deu as costas e foi embora. Mas os discípulos ficaram olhando para aquele cenário todo e disseram: nós também não entendemos nada. Se não entendemos, vamos perguntar para ele o que ele quer dizer com essa palavra. Quando Jesus é indagado, Jesus olha para eles e diz o quê? Para vocês, tá certo? Eu vou revelar os mistérios do meu reino para vocês, porque vocês querem saber, porque vocês estão vindo para perguntar, vocês estão se dispondo, eu quero. Mas olha para essa multidão, está se afastando. Essa multidão é cega, surda, não tem entendimento, e vão continuar assim. Estão saindo para perecer. De que grupo queremos fazer parte? De que grupo? Às vezes a nossa mente se torna tão insensível e a gente, sabe, se tranca dentro dos nossos sentimentos. Eu estava chegando no prédio onde eu morava, entrei com o carro no estacionamento e coloquei o carro na minha vaga e falei com Deus e saí do carro e fui para o elevador, apertei, estou esperando chegar o elevador e aí eu escuto aqui uma voz me dizendo assim: volta porque eu quero falar com você. Eu disse: sim, senhor. Voltei, entrei no carro, orei, disse: Senhor, o senhor quer falar comigo? Ele disse: quero. Ele me deu um texto. Peguei a minha Bíblia, sempre ando com ela, abri o texto, comecei a ler e disse: Senhor, está acontecendo isso? Com quem? Olha para trás. Eu olhei e vi uma pessoa dentro de um carro, lá do outro lado do estacionamento ali dentro. Uma pessoa dentro do carro, falando no celular. Vai lá e dá esse recado para ele. Ok. Fechei o carro, saí, cheguei no vidro, bati. Demorou um pouquinho, até que ele abaixou até metade assim. Eu disse para ele: Deus mandou um recado para você. Você me permite que eu lhe entregue esse recado? Aí ele parou, baixou a cabeça, pensou e disse assim: entra aí. Abriu a porta do carro. Eu entrei, fechei, e eu disse para ele: não conheço a sua vida, não sei nada sobre o que está acontecendo com você, mas eu estou muito impactado, porque Deus acabou de me revelar tudo o que está acontecendo com você. Não me conte nada, eu vou lhe dizer o que Deus me revelou, e depois você confirma se é isso ou se não é. Vi o texto, e eu disse para ele: você entendeu? Ele: não. Então eu vou te explicar. Deus está dizendo aqui que você está saindo de casa, da sua casa agora, abandonando a sua família e partindo para uma terra estranha. E acontece que dentro de você existe uma ânsia muito grande por liberdade, mas na verdade a única coisa que você vai alcançar e conseguir é um cativeiro, ainda um cativeiro terrível. E outra coisa, o seu pão será incerto e a sua água será amarga. Volte para casa. Eu perguntei para ele: é isso que está acontecendo? Ele olhou para mim e disse assim: é isso que eu estou fazendo agora. Quando eu olhei para ele, eu vi o Espírito tão carregado, que essa revelação de Deus não sensibilizou em nada. Eu trabalhei com ele ali mais umas 2 horas, para que ele se quebrantasse um pouco
e desistisse dessa história de ir embora e abandonando a esposa e o filhinho. Até que enfim ele desistiu. Saiu do carro, pegou a mala, pegou as coisas e voltou para a casa dele. Irmãos, quando nós nos enveredamos no pecado, quando nós permitimos que Satanás embote a nossa mente, é algo terrível, irmãos. Terrível. O espírito de Babilônia, ele vai empedernindo o coração, e vai endurecendo a alma, e vai enfermando a vida da pessoa, de maneira que a pessoa fica tão rígida, que é difícil demais ela se sensibilizar. Eu quero finalizar contando uma experiência para vocês. Sabe, o meu pai é um homem de Deus. Ele fundou várias igrejas, um homem que eu sempre ouvi dando estudos bíblicos, etc. e tal. Mas havia algumas coisas que meu pai precisava entender. Adventista há tantos anos, mas havia alguma coisa que meu pai precisava experimentar no coração dele, porque eu já estava clamando: Senhor, não basta você ser um excelente religioso, você tem que ter a mente espiritual, e para ter a mente espiritual, você tem que permitir que o Espírito Santo te sensibilize e te conduza a coisas que até o seu preconceito, você tem que superar essas barreiras. E aí, a minha esposa teve um sonho. Eu vou te chamar aqui porque vai ser mais uma hora. Estou brincando. Vamos ver se você quer. Vamos ver se eu posso direitinho. Tá bom. A minha esposa teve um sonho. E nesse sonho ela via os meus pais chegando em casa com a minha irmã. E quando chegava no portão, olhava para a casa estava toda de vidro, frágil, sensível, mas muito, muito sensível. E daqui a pouco ela via tudo isso se ruindo. E ela acordou do sonho dizendo: olha, a casa do seu pai vai cair, a casa do seu pai vai cair. Eu vou resumir bastante. A casa do seu pai vai cair. Eles têm que se mudar dali. E eu acordei e ouvi isso e fui ter uma conversa com Deus. Senhor, é isso mesmo. O Senhor me confirma isso, e Deus me confirmou. Deus falava do sonho que a casa iria. Deus falava do sonho que a casa ia desmoronar. E Deus me confirmou. Ligamos lá para os nossos pais, para os meus pais. A minha mãe é muito sensível espiritualmente, ela aceitou imediatamente o recado do Senhor. A minha irmã ficou assim em cima do muro, e meu pai rejeitou completamente. E eu disse para o meu pai: pai, só me resta uma coisa: jejuar e orar, que Deus quer te dar uma experiência que o Senhor nunca viveu na sua vida. Existem coisas que o Senhor precisa experimentar, que o Senhor não conhece. Ele: tá bom, filho, mas não é assim e tal. Pai, fica tranquilo, vou orar e se prepara para o que vai acontecer. O tempo começou a passar, e a minha esposa teve um outro sonho. Ela viu, Deus passou para ela detalhes. Por exemplo, eles estavam na casa 28 da rua, e Deus estava dizendo que Ele ia preparar a casa 22 para eles, e que isso seria um presente maravilhoso, uma ação de Deus, e que essa casa seria vendida não por esforço de alguma empresa, mas Deus iria vender essa casa. Deus faria um milagre tremendo, e que não era para ser reformada, não era para ser... E Deus apresentou várias situações, mas nesse dia, a minha irmã, que foi nos visitar em São Paulo, ela estava em casa, e a minha esposa recebeu tudo isso e foi lá falar com a minha irmã. A minha irmã ficou impactada, aí ela conseguiu entender um pouquinho melhor a situação. E Deus disse também que tudo isso ia acontecer no prazo máximo de 1 ano. E depois nós fomos para Brasília de férias, e a gente tentou conversar com meu pai, ele estava muito irredutível. E teve uma madrugada que minha esposa se levantou para ir no banheiro. Daqui a pouco a minha esposa ouviu um barulho, depois ela saiu do banheiro e acendeu a luz e foi constatar uma rachadura na parede que surgiu
muito larga. Isso impactou, impressionou muito. Mas o meu pai estava disposto em reformar a casa. Meu Deus, não é isso, pai, não é isso. Creia, creia. E ele com muita dificuldade de crer. Então pergunta para Deus, converse com Deus. E ele muito resistente. Até que nós combinamos um jejum de toda a nossa família. E no dia seguinte do jejum, minha mãe acorda meu pai chorando, chorando, chorando. Meu pai pergunta, o que está acontecendo? E ela disse, você não consegue entender o que está acontecendo? Ele, não, o que está acontecendo? A família toda, os seus netos, todo mundo está jejuando por você, porque você tem um coração duro, um coração de diamante, duro. E não consegue aceitar alguma coisa que é espiritual. Deus está querendo te conduzir a uma experiência extraordinária com Ele. E você está resistindo com todas as suas forças. Se você continuar assim, você vai se perder. E aí ele parou, ficou em choque. Está todo mundo jejuando por mim, para que Deus sensibilize meu coração. E ele se achava um cristão nota 10. Ele então disse, bom, eu vou falar com Deus então. No dia seguinte ele disse para minha mãe assim, olha, eu vou colocar a casa à venda, eu vou procurar um corretor, colocar a casa à venda. Não é para procurar imobiliário, corretor, nada disso. É Deus que vai fazer o milagre, Ele que vai vender. A única coisa que Ele quer é que você coloque uma placa. Tudo. Essas informações todinhas foram passadas. Coloca uma placa, vende essa casa, só isso. E ele, não, isso é perigoso, resistiu. Chamou o corretor fez a avaliação. E aí eu entrei em contato com meu pai me falou o valor, e eu disse, pai, Deus quer te dar um presente, coloque um valor mais alto, o valor é esse aqui, é o valor que Deus quer te dar. Porque aquela casa 22 vai ser sua. Mas ele nem está vendendo? Não tem placa, não tem nada lá, que história é essa? Aí a minha irmã descendo a rua passa e olha para a casa 22 e vê uma placa, vende-se essa casa. Está sendo vendida? Ela chega, conta para os meus pais, e meu pai ficou meio reticente, mas impressionado com isso, disse, então vamos ver se tem alguém lá, para a gente conversar. E tinha o dono da casa, estava lá, ele conversou, e a minha mãe já chegou dizendo, Deus disse que essa casa vai ser nossa. E ele, evangélico, disse, aleluia, estou precisando vender essa casa, aleluia, glória a Deus, eu tomo posse dessa promessa. E a minha mãe disse, essa casa é nossa. E quando minha mãe entrou na casa para conhecer, ela sentiu o Espírito Santo, sabe, no coração dela, dizendo, essa casa é sua, fique tranquila, essa casa é sua, eu vou te dar essa casa. Irmãos, muito mais do que uma experiência de compra e venda, é uma experiência espiritual, dá para entender isso. O meu pai aí se entusiasmou um pouquinho e concordou de colocar a placa, vende. O tempo foi passando, até que a minha irmã chegou em casa e disse, mãe, tem um caminhão de mudança em frente à casa 22, e a mudança está descendo, a casa foi vendida. E minha mãe disse, mas não é possível, veio um momentozinho de fraqueza, e a minha irmã disse, mãe, Deus não prometeu que essa casa seria sua, então vai ser sua, mãe. Por que a senhora está esmorecendo? Ela disse, sim, eu vou continuar fazendo o meu enxoval. E ela faz tricô e tudo direitinho e tal, eu estou trabalhando no enxoval dela, aquela casa vai ser minha. Foi vendida, mas vai ser minha. Uma semana depois, o que está acontecendo? Tem um caminhão parado lá, de mudança parado em frente à casa. O que está acontecendo? O que mudou agora desmudou. Vendeu, desvendeu, pronto. Chegou no cartório, deu problema, o negócio andou para trás, acabou. De novo a casa é disponibilizada para venda. Aí meu pai disse, não é possível, tem alguma coisa acontecendo? E nós íamos de férias para lá e a gente orava, Deus orava, voltávamos para São Paulo. Até que um dia apareceu um senhor idoso, assim de chinela havaiana, apareceu a pé, disse assim, está vendendo essa casa, né? Aí a minha mãe que atendeu disse, casa não, porque esse aqui vai cair, Deus disse que vai cair, esse aqui você considera só esse lote. Ah, tá bom, mas quanto é que quer? Falou o valor.
Ele disse, só pago se for tanto, porque é o valor de mercado, né? Só pago se for tanto. E aí minha mãe disse, ó, isso aí que o senhor falou não vai dar. Tem que ser o valor, porque Deus já falou para a gente, tem que ser esse valor, certinho. Ah, tá bom. E aí foi embora o homem, foi embora. Os meses foram se passando e o prazo terminando. Faltando quase um mês para terminar o prazo. No nono mês, o velhinho aparece de novo. Mas antes do velhinho aparecer, a casa foi vendida. A casa 22. Mas foi desvendida também. Em seguida. Não chegou nem a mudança, não chegou nem a encostar na casa. E o dono lá do imóvel estava desesperado.